Tá, então agora foi iniciada. Obrigado aí, Lucas. Então, né, repetindo aqui, né, o campo de endereço, né, a instrução que vai ter numa máquina vai dizer respeito ao que a máquina faz. Se nós tivermos uma instrução simples como essa que nós já vimos semana passada, não está indo aqui, tá? Uma instrução simples de 16 bits, se eu tenho 4 bits para o opcode, eu tenho 16 instruções. Se eu tenho 6 bits para endereçar cada operando, 64 operandos no máximo, 64 endereços, né? Estou falando em memória a nível de bytes, 64 bytes de memória. Isso é muito pouco, né? 16 instruções, 64 bytes endereçáveis. Então, se eu quero endereçar bastante endereço, se eu quero ter bastante instrução, diferentes instruções, né? Eu preciso de endereços, instruções muito maiores. Mas instruções muito grandes é maior espaço de armazenamento, é mais troca de informação entre memória e processador. E a gente já discutiu aqui que um processador é muito mais rápido com a memória. Então, se eu estou pegando muitas instruções muito grandes, eu posso fazer o sistema ficar mais lento, né? Então, eu tenho que ter formas alternativas de realizar essa busca na memória. Isso é o que a gente chama de modos de endereçamento, que é como eu endereço a memória, como eu busco uma informação na memória, tá? Os modos mais comuns de endereçamento que nós temos são esses aqui: endereçamento imediato, tá? Endereçamento imediato é quando eu já levo a informação aqui dentro, eu não preciso acessar a memória. Endereçamento direto é esse exemplo que a gente viu aqui, é quando eu acesso diretamente uma memória. O indireto é quando isso aqui só me diz aonde está a informação na memória, então eu uso como um salto, né? Por registrador é como um indireto, mas quem me faz a indireção é o próprio registrador, né? Desculpa, por registrador, a informação está no registrador. Ela tem indireto por registrador, que é o indireto, mas quem faz a indireção é o registrador, né? Posso trabalhar com deslocamento ou posso trabalhar com pilha, tá? Então, vamos ver aqui cada um desses casos, como que a gente faz, né? Então, começando aí pelo imediato. O que é uma instrução endereçamento imediato? É uma instrução onde você tem a instrução na frente e aqui o operando ele já diz exatamente para onde você tem que ir, né? Então, na própria instrução já está tudo que você precisa. Por exemplo, você pode ter uma instrução de você quer saltar para o endereço 34F de memória, né? Então, você tem uma instrução que é essa aqui, ó, JMP, né, abreviação de jump, de pule, JMP 34F. Tá? O endereço o local para onde eu tenho que ir já está aqui. Eu já vou pegar a instrução que está nesse endereço, é imediato, tá? Ou seja, não preciso buscar na memória essa informação, tá? Ou pode ser, por exemplo, uma máquina que só trabalha com acumulador e eu boto assim, ó, add, né, some 58. O que essa instrução está fazendo? Ela está somando o número 58 ao acumulador. Já está dentro da instrução o valor, operando já está lá dentro, né? Eu não preciso ir na memória para buscar essa informação, né? Uma outra forma de endereçamento que a gente chama de endereçamento direto, que é normalmente o que a gente imagina que uma instrução tem, né? Pelo menos a maioria das pessoas imagina, né? Que é você tem a instrução e você passa o endereço do operando, né? Ou seja, você diz em que posição de memória está operando. Então, isso aqui você vai botar, por exemplo, a instrução soma, e aí você bota aqui o valor 500. O que significa esse valor 500? Você não está somando 500, como foi aqui soma 58. Esse 500 é a célula de memória, então, no caso aqui, a célula de memória 500 contém o operando. Então, eu vou somar aquilo que está na memória ao acumulador, né? Não esqueci de falar aqui antes a vantagem e desvantagem, né? Qual é a vantagem do endereçamento imediato? Nenhuma referência é feita à memória. Qual é a desvantagem? É a magnitude do operando. Aqui eu tenho pouco espaço, então eu tenho poucas quantidades de valores que eu posso botar aqui dentro, né? Qual é a vantagem do endereçamento direto? Ele é bastante simples. Eu só passo a região de memória, né? Basicamente uma região que está sendo ocupada por uma variável. E
Qual é a desvantagem? Espaço de endereçamento limitado. Eu tenho pouco espaço de endereçamento, porque esse tamanho aqui não é grande. Tá? Uma forma de limitar essa desvantagem do espaço de endereçamento é utilizar um esquema de endereçamento que a gente chama de endereçamento indireto. Tá? Endereçamento indireto, a instrução é bastante parecida, tá, com o endereçamento direto. A diferença é que aqui não está o endereço do dado, mas está o endereço de quem sabe aonde está o dado, né? Então, aí no nosso exemplo aqui, se aqui eu tivesse o valor 500, né? Esse valor 500 ia representar o quê? Ia representar uma posição de memória, que é a posição 500, né? Aí eu vou lá dentro. Essa posição de memória, sim, já é uma célula que pode ter um espaço bem maior de endereçamento, né? E aqui dentro eu tenho, por exemplo, o endereço 300. Aí não está dizendo que eu vou somar 300, está dizendo que aquilo que eu quero somar está na posição 300 de memória, que é onde está operando. Né? Então, aqui no caso, faço duas referências à memória. Uma para saber aonde está e outra para buscar. Né? Nesse caso aqui, né, qual é a vantagem? É o espaço de endereçamento bem grande. Né? Se eu tenho 16 bits aqui, né, eu posso endereçar com 16 bits 64K de memória. Se eu tenho 32 bits aqui, eu posso endereçar 4 GB de memória. Né? Qual é a desvantagem dessa técnica? Múltiplas referências à memória. Tá? Então, aqui eu ganhei um espaço de endereçamento bem maior, mas eu estou acessando a memória mais de uma vez. Sempre lembrando que a memória pode ser o gargalo do sistema. Bom, um outro modo de endereçamento é por registrador. Né? A gente ainda não mostrei formalmente para vocês o uso do registrador, tá? Mais para frente a gente vai ver. Mas a gente, nessa altura, já sabe. Né? O que é o registrador? Registrador são células de memória que estão dentro do microprocessador. Ele trabalha na velocidade do microprocessador. Né? Se eu peço a informação que está no registrador, essa informação retorna em um único ciclo. Então, é extremamente rápido, tá? Na escala lá de nanosegundos. Nesse caso, a gente tem o código da instrução e tem aqui um endereço, mas é um endereço de registrador. Repara que, propositalmente, aqui está bem menor. Né? Quando a gente bota o endereço de memória aqui, ó, a instrução, o tamanho da instrução é pequeno perto do tamanho do endereço de memória. Aqui no registrador, o tamanho da instrução é grande perto do endereço do registrador. Porque cada microprocessador tem pouquíssimos registradores. Né? Então, essa instrução, quando ela endereça registrador, ela precisa de poucos bits para dizer qual é o registrador. Tá? Valores típicos de registradores, 8 registradores, tá? 16 registradores, 32 registradores. Então, a máquina com 8 registradores, bastam 3 bits para diferenciar o registrador. Qual é a vantagem? Nenhuma referência é feita à memória. Tá? É extremamente rápido, trabalha tudo na velocidade máxima do processador. Tá? E qual é a desvantagem? O espaço de endereçamento é limitado. Espaço de endereçamento, no caso, os registradores. Eu tenho poucos registradores no computador. Né? Então, se eu uso esse modo de endereçamento aqui, eu tenho poucas opções de células de memória. Uma outra forma é o chamado indireto por registrador. É um endereçamento indireto, só que a instrução me diz qual registrador contém a posição de memória que eu devo buscar operando. Então, aqui o registrador aponta para uma entrada de registrador e o conteúdo desse registrador diz qual é a célula de memória que contém o operando. Tá? A vantagem disso aqui é o espaço de endereçamento grande. Né? Se eu estou trabalhando, por exemplo, uma máquina de 32 bits, ela tem registradores de 32 bits. Né? Então, eu posso usar 32 bits para endereçar a memória. Então, isso aqui me permite um acesso a 4 GB de memória. Né? Então, aí é uma das razões pelas quais máquinas de 32 bits só aceitam até 4 GB de memória. Qual é a desvantagem? Referência extra de memória. Tá? Eu estou fazendo uma referência para a memória aqui, mas beleza, eu já consigo acessar uma memória bem grande. Memória é para ser usada. Tá? E nós temos um modo de endereçamento chamado por deslocamento, tá? Que é um modo muito utilizado. A gente vai ver mais para frente a razão pela qual é utilizado, mas basicamente quando você tem que percorrer um vetor, um vetor de estruturas, um vetor de inteiros, isso aqui dá uma flexibilidade muito grande, facilita muito a vida de quem projeta um compilador. Tá?
Então, nesse caso, a instrução ela tem o código da instrução, ela tem o endereço de um registrador e ela tem um valor, que é um valor de deslocamento. Tá? Isso aqui basicamente vai dizer o seguinte: você vai no registrador, o registrador vai buscar o endereço base. Então, isso aqui, ó, né? Esse registrador aqui, se a gente tem aqui uma região de memória, tá? Ele aponta, esse registrador ele aponta para o início de uma região de memória. Aí eu pego o que está aqui dentro e eu somo com o conteúdo de A. Então, por que é com deslocamento? Na verdade, eu estou deslocando A posições a partir do início. Né? Então, a partir de uma base, eu faço um deslocamento. Né? Então, o que a gente faz? O registrador me dá o endereço base e eu somo um deslocamento, obtenho um operando. Isso aqui facilita muito porque, por exemplo, eu posso ter um determinado vetor, tá? E eu quero acessar cada elemento do vetor, o registrador me fixa a base do vetor, o início do vetor, e aqui dentro eu chamo o índice do vetor. Então, quando eu chamo o índice 5, eu estou acessando a posição 5 do vetor, no caso, a sexta posição. Tá? Qual é a vantagem? Flexibilidade, dá uma boa flexibilidade no endereçamento. A desvantagem é a complexidade. É mais complexo um pouco trabalhar com isso, é que eu vou ter que fazer a soma. Mas também não é tão complexo. Tá? E quando a gente fala em gerar código automaticamente, é isso aqui, o compilador resolve essa complexidade. Uma última forma aqui, né, é o endereçamento de pilha. Né? O endereçamento de pilha, vocês já estudaram estrutura de dados, acho que vocês sabem como funciona uma pilha. Né? Uma pilha, todas as operações são feitas no topo da pilha. Então, a instrução, ela simplesmente realiza a operação. Tá? E o endereço implícito é o topo da pilha. Isso quer dizer o seguinte, né? Se eu tenho uma pilha, eu tenho nos valores aqui da pilha, por exemplo, o valor 5, aí eu tenho na pilha o valor 7, aí eu tenho na pilha o valor 8. Quando eu chamo soma, o que a soma faz? Ela tira o 7 e o 8 da pilha, faz a soma e armazena de volta, né? 7 mais 8, 15. Aí fica 15 na pilha e a posição de cima fica vaga. Tá? Então, existem processadores que trabalham com pilha, com endereçamento por pilha, onde a gente não precisa, então, passar endereços. Basta passar a instrução. Bom, detalhando um pouco esse endereçamento por deslocamento, né, existem, na verdade, algumas formas diferentes de se trabalhar esse endereçamento por deslocamento. Tá? A gente vai ver na prática deles aí, tá? Quando a gente for ver o Intel não, né? O x86, ou quando a gente for ver o ARM, a gente vai ver que existem algumas maneiras diferentes de trabalhar esse deslocamento, dependendo do que a gente quer fazer. Né? Então, vamos ver aqui primeiro o geral, né? Aí depois a gente vai entrar lá na particularidade dos processadores. Né? Então, esse endereçamento por deslocamento é uma forma bastante poderosa de endereçamento. Né? A gente consegue ter esquemas super sofisticados, tá? Mas requer que a instrução tenha dois campos de endereço, tá? Dos quais ao menos um é explícito. Então, por que requer dois, a gente fala em ao menos um explícito? A gente vai ver, quando vê a linha x86, que algumas instruções elas usam a base, tá? A base de memória de forma implícita. Você não precisa dizer qual registrador, ela já assume determinado registrador. Uma situação dessa, por exemplo, é código. Tá? O x86 tem um registrador que ele aponta para o segmento de código. Então, quando você manda buscar uma instrução na memória, você só passa o deslocamento, porque o próprio processador já sabe onde buscar a base. Então, a gente vai discutir mais para frente no x86. Mas esse tipo de instrução aqui é uma instrução em que o endereço efetivo da instrução, tá? Effective address aqui, ele vai ser, tá? No formato A mais R. Tá? Quando a gente fala, costuma botar entre parênteses, a gente está falando do conteúdo D. Né? Então, a gente está falando que o endereço vai ser o valor do parâmetro A mais o valor que é apontado pelo parâmetro R.
Então, essa instrução aqui está falando o seguinte, é o conteúdo apontado por R, né? Então, ó, o R me leva até um registrador, tá? Como o R está entre parênteses, eu vou ler o conteúdo desse registrador, eu vou somar ao conteúdo do operando A, que está sendo passado diretamente, né? Tá imediato, né? E vou obter o operando, tá? Então, né? Esse valor contido, então, no campo endereço é acessado diretamente, né? Tá? Então, já falei aqui, né? Quais são os usos mais comuns para esse endereçamento por deslocamento? É endereçamento relativo, né? Então, um exemplo de endereçamento relativo é quando eu tenho código, né? Nas máquinas, nos sistemas operacionais modernos, eles definem segmentos só de código. Você só tem código naquela parte, você não mistura com dado. Então, significa o seguinte, quando o compilador gera as instruções, o compilador gera a instrução da seguinte maneira, a primeira instrução está no endereço 0, e depois vai tudo seguindo, endereço 1, endereço 2, endereço 3, né? E sempre que eu preciso saltar, por exemplo, aqui dentro eu posso ter, por exemplo, um jump, JMP 8, significa para ir para o endereço 8. A próxima instrução é a instrução que está no endereço 8. E por aí vai, né? Quando isso aqui é carregado na memória, a memória do computador é bastante grande, né? Então, como vai funcionar isso aqui? Isso aqui vai ser colocado numa região de memória, por exemplo, aqui. O registrador de código, que bota o segmento de código, vai ter o endereço inicial de onde o segmento inicia, tá? Esse segmento, o programa não precisa saber dele. Quando o programa fala aqui, ó, vá para 8, ele só passa o valor 8. Né? Só que esse valor 8 ele é somado ao valor base de onde está o programa. Tá? Então, vai ser calculado o deslocamento de 8 aqui dentro. O programa, o sistema operacional, o microprocessador, todos eles trabalham como se o endereço fosse 8, mas automaticamente é somada a base, tá? Dentro do segmento. Então, isso facilita muito o desenvolvimento de software. Facilita também a chamada relocação, porque eu posso precisar rearranjar isso aqui na memória para abrir espaço para outro processo. Então, se eu chego isso aqui para baixo, por exemplo, basta que eu refaça o registrador de segmento, que aponta para o segmento de código. E os valores aqui dentro do código permanecem sempre o mesmo, né? Endereçamento para o registrador base é bastante parecido, né? Eu boto uma base. Indexação é o que é usado em vetores, né? Eu posso ter numa região de memória um vetor, né? O registrador ele aponta para a base desse vetor. Então, quando eu quero acessar, por exemplo, o vetor V na posição 12, né? O que é que o compilador traduz por V na posição 12? V indica a variável. Então, aqui no V, a posição de memória onde está a variável. A posição de memória onde inicia o vetor é guardada em R. E o valor 12 é o que eu coloco aqui no parâmetro A. Então, no momento que eu for acessar, tá? O registrador pega o início do vetor, soma 12, que é o deslocamento, acha a 13ª, na verdade, a posição do vetor, tá? Então, na prática, os três são a mesma coisa, é endereçamento por deslocamento, mas são exemplos de uso diferente para esse endereçamento. O endereçamento relativo, tá? O primeiro deles. O registrador implicitamente referenciado, num exemplo, é o contador de programa, né? Foi o que eu dei como exemplo para vocês no slide passado. O contador de programa, ele armazena o endereço da próxima instrução a ser executada, tá? Essa próxima instrução executada ela está dentro de um segmento de memória, tá? E o programa ele só guarda o seu deslocamento dentro do segmento. E quem guarda a base do segmento é um registrador especial, registrador de segmento, né? Então, esse endereço da próxima instrução é adicionado ao campo de endereço para produzir o endereço efetivo em memória RAM, tá? Então, no programa, por exemplo, pode estar acessando o endereço 100, mas esse segmento está armazenado na posição de memória 4000, inicia na posição 4000. Para o programa, o endereço é 100, não interessa onde inicia na memória. Então, para ir na memória, o que eu faço? 100 mais 4000. Quem é o endereço efetivo? Que é o endereço do chip na memória RAM? 4100.
Isso é feito automaticamente pelo processador, tá? O programador não se preocupa com isso. Então, o endereço efetivo é o deslocamento relativo ao início da instrução. Tá? Bom, se a maioria, né, mas isso aqui vai ser verdade, das referências de memória está relativamente próxima à instrução sendo executada, então esse uso do endereçamento relativo economiza bits. Ele explora o chamado conceito de localidade. O que é isso? A gente está falando aqui de segmento de código. Então, a gente está falando da seguinte situação: a gente tem um código que está sendo executado. Os códigos são executados um após o outro. De repente, a gente precisa fazer um salto. A gente está executando um código, precisa saltar outros códigos que não serão executados para executar um outro código. Por que a gente saltaria alguns códigos? Né? Um exemplo, tá? Deixa eu apagar aqui a tela. Tá? Um exemplo é um if. Se eu faço aqui if, né? Bota aqui A maior do que B. Está aqui em linguagem C, tá? Ou Java. If A maior que B, executa esses códigos. Else, executa esses códigos aqui. Como isso vai ficar em linguagem de máquina? Em linguagem de máquina vai ficar aqui um teste. Eu vou testar aqui A maior do que B. Se o resultado do teste for verdadeiro, eu vou executar esse conjunto de instruções que está aqui. Né? Então, o que eu faço aqui? Eu faço um salto condicional. Como eu quero executar se for verdadeiro, eu faço o seguinte: se for falso, salta para frente. E o que é que tem aqui? Aqui tem o código para ser executado se for verdadeiro. O código para ser executado se for falso, vem depois, vem logo aqui. Tá? Então, o que aconteceu? Se for falso, já salta direto para a execução do código condição falsa. Né? Mas repara, aqui executou se for verdadeiro. E não quero executar o falso, que eu executei se for verdadeiro. Então, aqui eu tenho um outro salto. O primeiro salto é um salto condicional. É um salto que eu só vou saltar se a condição for satisfeita. Isso aqui é um salto incondicional, eu salto sempre. Porque se eu cheguei aqui, é porque eu executei a parte verdadeira. Então, eu evito agora a parte falsa. Vou mais para frente. E aqui eu continuo a execução normalmente. Né? Então, se o resultado for falso, pula, executa o falso e depois o resto do código. Se o resultado for verdadeiro, executa verdadeiro, salta a parte do falso, executa o resto do código. Tá? Quando a gente repara o seguinte, os saltos, na prática, eles são sempre feitos para muito próximo, para quem está muito perto. Né? Um while também faz um salto, um for também faz um salto, mas está sempre muito perto. Então, é esse endereçamento relativo, onde a gente passa diretamente para a instrução de salto, para onde tem que ser saltado, relativamente à posição atual, fica muito eficiente, porque eu preciso passar valores pequenos e eu não preciso acessar a memória para descobrir esse valor. Eu já trago dentro da instrução. A gente diz o quê? Que o endereçamento relativo ele explora o conceito de localidade, que é a característica que tem dos saltos de instruções serem sempre muito próximos. Tá? Pode acontecer de um salto ter que ser, né, lá para longe, muito longe mesmo? Pode acontecer, claro que pode. Tá? É extremamente raro, mas pode acontecer. Aí, nesse caso, a gente vai usar outra instrução, uma instrução de salto mais longínquo. Tá? Isso quer dizer que nós temos diferentes instruções de salto no processador? Exatamente. Tá? O processador ele vai dar várias opções de instruções. Se você for saltar para uma instrução próxima, que é o que acontece quase sempre, você usa uma instrução pequenininha, que ocupa pouca memória. Na raridade de você precisar saltar para um local muito distante, aí você já usa uma instrução de salto que tem um operando bem grande. Tá? E aí só nesses momentos é que você vai usar esse tipo de instrução. E a maioria dos programas não vai nem usar. Tá? Então é importante a gente ter um conjunto amplo de operações e mesmo uma determinada operação, ela pode ter códigos diferentes dependendo de como ela trabalha os seus endereçamentos. Aqui um outro tipo de endereçamento, né? Endereçamento por registrador base. Né? Então, o registrador base contém endereço de memória principal e o campo de endereço contém o deslocamento desse endereço. Tá?
Então, a referência também, novamente, o registrador pode ser explícito ou implícito. A gente pode ou dizer com o registrador ou deixar, dependendo da instrução, que usa o registrador padrão. Tá? Isso aqui é um meio bastante conveniente para implementar a segmentação. Tá? A gente já falei aqui um pouco para vocês de segmentação, né? Mas segmentação, de modo geral, né? Para quem já viu em sistemas operacionais, o que acontece? Você tem uma memória do computador, ela é bem grandinha. Tá? E um processo na memória, ele costuma variar, ele costuma, cada hora, estar numa região de memória diferente. Imagina você carregar um programa, que esse programa ele endereçasse memória física realmente. Cada vez que você mudasse esse programa de posição na memória, você tinha que mudar todas as referências do programa. Então, por que é mais fácil fazer? Você trabalhar com o conceito de segmento. O programa ele é colocado num segmento de memória, um registrador especial guarda o início do segmento e todo o programa ele trabalha como se ele começasse no endereço zero. Então, o endereço zero vai de um 0 até M qualquer. Se por acaso que precisar se deslocar na memória, ir para outra região de memória, mais para baixo, por exemplo, ele continua acessando o programa de 0 até M. O programa nem percebe essas mudanças. A única coisa que muda é o registrador base. Tá? Então, a mudança do registrador base é tudo o que é necessário para que continue funcionando e possa ser feito rapidamente. Tá? Então, meio bastante conveniente de implementar essa segmentação, tá? Que é o que tem de mais moderno em sistemas operacionais. O Windows, Linux, todos os sistemas operacionais modernos trabalham com segmentação. Facilita o projeto do microprocessador, torna mais rápida a execução da máquina. Né? Em algumas implementações, um único registrador de segmento é empregado e usado implicitamente. No caso do código, por exemplo, já falei com vocês. Né? Em outras, o programador pode escolher o registrador para guardar endereço base. A linha x86, para você endereçar dados, você pode usar segmento de dados ou segmento extra. Então, você diz qual segmento você está usando. Né? Então, especificamente nesse caso, né, se o tamanho do campo de endereço é K, tá? Então, tem K bits para endereço. Tá? De possíveis registradores. E N, a quantidade de registradores possível é N, então uma instrução ela pode referenciar qualquer uma de N áreas de 2 elevado a K palavras. Tá? Vou dar uns números práticos aqui para vocês. Tá? O registrador de deslocamento do x86 ele é um registrador de 32 bits. Tá? Então, o tamanho do endereço de um segmento é registrado em 32 bits. Tá? E o segmento base, o registrador que é a base, ele é um registrador de 64 bits. Isso significa que na linha x86, você pode ter segmentos localizados na memória de 64, né? Isso aqui dá 16, não sei quantos bytes, tá? Botar, ó, se fosse 10, seria K, né? Se fosse 20 bytes, mega, 30 giga, 40 hexa, 50 penta, beta, né? Acho que 64 é ETA, tá? Então seriam 16 etabytes de memória, tá? Então é uma quantidade absurda de memória, que a gente está muito longe de conseguir. E cada segmento desse, até 12 elevado a 32. Então, segmento, na linha x86, o máximo dele é 4 GB. Tá? Então, cada segmento, 4 GB. Mas você pode ter quantos segmentos você quiser. Só para a gente ter números aqui. E como é que a gente trabalha com a indexação? Por exemplo, eu quero acessar alguns vetores. Tá? Então, o campo de endereço, né, ele referencia, tá? Aqui, o endereço de memória principal e o registrador referenciado contém o deslocamento positivo desse endereço. Tá? É o oposto do endereçamento por registrador base. Tá? Vamos ver aqui a vantagem de trabalhar com o modo oposto aqui. Tá? Então, no registrador base, o que acontece? No primeiro caso, que a gente viu antes, o registrador base, a gente tem um registrador, tá? E esse registrador aqui, tá? Esse aqui está no registrador, ele aponta
para uma região de memória no final, o início de uma região de memória, um segmento, por exemplo. E o que a gente passa para a instrução, o valor A, é somado aqui dentro. Esse valor de A é somado aqui dentro. Tá? Então, quem é a minha parte rápida? O meu registrador é de acesso extremamente rápido. Isso aqui já vem na instrução. Então, beleza, fica tudo bem rápido fazendo dessa maneira. Quando a gente trabalha com indexação, a gente está trabalhando um pouco diferente. A gente está passando para a instrução, né? O valor de A é que aponta para o endereço base. Tá? E o registrador vai ser o deslocamento aqui dentro. Tá? Por que fazer essa inversão? Né? Por que não deixar sempre o registrador apontando para a base? Tá? Isso aqui é muito útil quando a gente vai fazer uma série de interações. Porque o registrador ele é uma memória extremamente rápida. Todas as operações em cima dele acontecem em um ciclo. Então, imagina uma seguinte situação. Eu quero fazer um processamento de uma string. Tá? O processamento de uma string, quando eu vou fazer isso em linguagem de máquina, eu vou ter que variar, eu vou ter que estar sempre somando um a uma determinada posição. Quem é a variável mais rápida que eu tenho dentro de uma máquina? É um registrador. Tá? Então, se eu colocar o deslocamento dentro do registrador, se eu quero varrer uma string, ou se eu quero varrer um vetor, se eu quero varrer uma sequência, tá? Não interessa qual seja, eu faço um for. Eu quero varrer toda uma sequência. Né? Se o registrador me aponta o índice, o que eu faço? O registrador começa com o valor 0, ele acessa o primeiro índice. Aí eu passo o registrador para o valor 1, ele acessa o segundo. Eu passo o registrador para o valor 2, ele acessa o terceiro. Então, quem eu estou variando aqui para fazer o acesso? Eu estou variando alguém que é extremamente rápido. Então, esse tipo de instrução de indexação, ela trabalha de modo invertido de propósito, para que você fixe a base numa variável, que é ali de uma vez só, que já vem junto com a instrução, e a partir daí eu vario o registrador, que ele é muito rápido. Com isso, eu consigo varrer um vetor muito rapidamente. Instruções MMX, instruções para jogos, tá? Instruções para cálculos com vetores, costumam fazer muito uso disso, porque fica extremamente rápida. Tá? Então, esse uso importante da indexação é permitir um mecanismo eficiente para efetuar operações iterativas. Né? Aqui é o que eu falei para vocês. Ó, adicionar um a cada elemento da lista é mais rápido em registrador que em memória. Tá? Uma memória ela é 10.000 vezes mais lenta que um registrador. Uma memória pode ser muito rápida, mas o registrador, na média, é 10.000 vezes mais rápido que a memória. Então, obviamente, se eu tenho que varrer um vetor grande, eu ganho muito tempo se meu índice estiver num vetor, num registrador. Tá? Sem contar que a gente vai ver no ARM, principalmente, existe o conceito de autoindexação, que é o quê? Eu uso um registrador para indexar. Ao mesmo tempo em que a instrução está executando a operação sobre aquele elemento vetor, o registrador se autoincrementa, ele soma um a ele mesmo automaticamente. Isso só dá para fazer dentro do processador, usando o registrador. Eu não tenho como fazer um autoincremento na memória. Tá? Não existe circuito de memória para fazer um autoincremento de uma célula. E já um registrador é muito fácil fazer. Então, numa única instrução, né? Aqui, por exemplo, numa instrução, se eu fosse fazer por software, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que acessar a variável, trabalhar a variável, depois aumentar o índice, ter um comando só para aumentar o índice, para depois pegar o próximo. Então, cada vez que eu fosse partir para o próximo, eu teria que ter uma instrução de software para aumentar o índice. Se isso é feito diretamente pelo processador, eu ganho muito tempo, principalmente em vetores grandes. Tá? Então, a instrução está disponível. Né? Então, são instruções complexas? Tá? São instruções bastante complexas, mas elas estão lá disponíveis. Né? Quem quiser trabalhar com a complexidade e conseguir um excelente desempenho, está lá, sem dificuldade. Vamos ver agora, então, esses conceitos aí. Tá? Vamos ver agora na prática os modos que nós temos. Tá? Então, embora a gente ainda não tenha estudado formalmente, tá? Dois tipos de processadores, duas famílias de processadores, que são as famílias CISC e as famílias RISC, eu já vou começar a falar de agora, tá? Para quando a gente chegar nesses assuntos já está até mais maturado. Tá? Então, rapidamente, uma rápida introdução.
O que significa CISC e o que significa RISC? Né? O ISC de 2 é Instruction Set Computer, né? Então, conjunto de instruções do computador. O C é de complexo, complex. O R é de reducer, de reduzido. Tá? Então, as máquinas CISC elas são caracterizadas por instruções complexas, tá? Instruções que são difíceis do processador fazer. Então, são processadores mais rebuscados, são processadores com mais capacidade, vamos falar assim, de gerar instruções bastante complexas. Já o RISC, não. O RISC é de reduced. Tá? Reduced é um conjunto reduzido. Ele só tem as instruções mais simples. Tá? Então, qual seria a vantagem de ter processador de RISC? Como as instruções são mais simples, elas podem ser executadas de uma forma mais especializada. Basicamente, registradores RISC conseguem executar uma instrução diretamente pelo hardware. Tá? Então, o hardware no processador RISC executa basicamente todas as suas instruções. Já um processador CISC, as instruções são tão complexas que muitas delas o hardware não consegue fazer. Então, tem um software dentro dela para executar. Tá? É lá o firmware do microprocessador. Né? Então, é mais simples, mas é pelo hardware. Então, é mais complexo, precisa de software. Porém, uma única instrução CISC consegue fazer coisas que a gente precisaria de várias instruções RISC para fazer. Né? Aí alguém pode perguntar, e aí, qual é o melhor? Tá? Quem conseguir responder vai ganhar dinheiro. Né? Não existe um melhor. Tá? Existem várias situações diferentes onde cada tipo de software trabalha melhor num tipo de microprocessador. Se você está trabalhando normalmente com máquinas servidores, que não tem muitas instruções multimídia, máquinas servidores normalmente executam instruções simples. Então, normalmente, processadores RISC, eles costumam ser melhores para máquinas servidoras. Costumam. Né? E já máquinas CISC, você fala desktop, jogos, videogames, tá? Precisam de instruções muito complexas, costumam ter um desempenho melhor. Né? RISC normalmente também consome menos energia, CISC consome mais energia. Então, uma série de fatores a ser considerado. Né? Importante a gente saber a diferença para tentar ver, num caso particular, qual a melhor opção. Então, vamos lá. Modo de endereçamento do x86. x86, a Intel diz que é uma máquina híbrida. Tá? Segundo a Intel, é híbrida entre RISC e CISC. Mas ela traz muitos conceitos CISC. Isso aqui é o esquema de mapeamento da Intel. Tá? Então, se achavam que estava complicado um pouco antes, tá? Só de ver a figurinha já dá para ver que tá? É um esquema bem complexo. Tá? Então vamos lá, vamos entender esse esquema aí. Primeiro, acho que vocês todos fizeram, alguém não fez sistemas operacionais? Ou mesmo que fez, não está sabendo a diferença, o que é segmentação e paginação? Tá alguém aí que não está legal nisso? Acho que eu não fiz isso, não. Tá, então a Ana Carolina não fez sistemas operacionais. Tá. Então vamos lá. Então, isso vocês vão ver com detalhes em sistemas operacionais, tá? Então eu vou só dar uma explicada aqui por alto para a gente poder entender o que é isso, tá? Então já falei um pouquinho de segmentação. Vamos entender direitinho o que é segmentação. Então o que é a segmentação? Um programa hoje, num sistema operacional, ele pode ser carregado em qualquer posição de memória, né? Nos primeiros sistemas operacionais, quando você compilava um programa, ele era obrigado a entrar sempre na mesma posição. Porque quando você tem uma instrução como essa aqui, ó, você bota isso aqui, ó. Uma instrução bem simples. A igual a 8. Você está armazenando o valor 8 em A. A é uma posição de memória. Então, se na compilação você define, você amarra aonde A vai estar na memória, você não dá flexibilidade ao programa. O programa ele sempre tem que usar a mesma região de memória. Os primeiros sistemas operacionais trabalhavam assim. Aí passou-se a trabalhar com o que a gente chama de código relocável. Código relocável é que que o programa ele pode ser armazenado em qualquer posição de memória. Tá? Para isso, então, quando o compilador vê uma instrução A igual a 8,
ao invés dele falar que A está em determinada posição de memória, ele fala o seguinte: A está em determinado deslocamento. Tá? Então, nos primeiros compiladores, A era, por exemplo, o valor 3F8. 3F8 significa que ele estaria na posição de memória 3F8. Hoje, não. Hoje, quando a gente fala que A está em 3F8, a gente fala que o deslocamento de A em relação ao início é 3F8. Então, a gente cria o conceito de segmento, onde um programa está dentro do segmento, todo segmento começa no endereço 0, e o endereço 3F8 é um deslocamento dentro desse segmento. Tá legal isso? E esse segmento, se isso aqui for a memória RAM, ele pode ser colocado em qualquer posição de memória. Ele pode ser colocado aqui, onde a variável A vai estar. Vai estar no deslocamento 3F8. Ele pode ser colocado também mais embaixo, onde a variável A vai estar. Vai estar no deslocamento 3F8. Então, a variável não referencia mais o endereço da memória RAM. Ele referencia o endereço no deslocamento. Tá? Então, significa o seguinte, na linha Intel, tá? O que é um endereço? Vocês devem ter visto já alguma coisa desse tipo aqui, ó, né? 4, 5A, 3, um número grande lá, 2 pontos, já viram, né? E um outro lá, 3A5, por exemplo. Tá? Esse endereço, na verdade, ele é composto por dois endereços. A primeira parte é o conteúdo do registrador de segmento. Isso aqui está apontando para o início da região do segmento. Isso aqui é um deslocamento dentro do segmento. Então, na verdade, o endereço vai ser a soma disso com isso. Tá? Isso é o que a gente chama de memória segmentada. Os sistemas operacionais hoje trabalham com memória segmentada. Então, esse aqui é o que a gente chama de endereço lógico. O endereço lógico ele é composto por seletor de segmento, que vai dizer qual é o segmento, isso aqui é o conteúdo do segmento, e um deslocamento dentro do segmento. Então, quando eu tenho endereço desse tipo, olha o trabalho que a linha x86 tem para traduzir esse endereço. Tá? Ele pega o segmento, ele vai numa tabela conhecida como GDT, que é a tabela do descritor global. Essa tabela ela fica dentro do microprocessador, não tem mínima condição de ficar fora, porque tem que ser muito rápido esse mapeamento. Né? Aí, com o número de segmento, ele pega o descritor do segmento, com esse descritor ele pega o endereço base do segmento, aí que ele obtém esse endereço aqui. Aí ele vai somar com o deslocamento, que é esse cara aqui, ó, tá? Ele soma o deslocamento a esse endereço que ele obteve da tabela. Tá? Então, aqui, ó, endereço base, ele aponta para o índice de segmento. Quando ele soma, a gente obtém o chamado endereço linear. Tá? Só que esse endereço linear ainda não é o endereço físico da memória RAM. Com essa primeira aqui, com essa primeira passada, a gente matou a segmentação. Tá? A gente resolveu a segmentação. Só que essa segmentação ela me deu um endereço na memória, um endereço de memória virtual. Você já deve ter ouvido falar em memória virtual, né? A memória virtual, na verdade, ela não existe. Ela é uma memória maior que a memória real. Agora eu tenho que fazer o mapeamento dessa memória virtual numa memória real. Então, esse endereço linear, né, é endereço virtual, mas é um endereço linear, é um único endereço. Tá aqui, ó. Esse único endereço ele tem implicitamente 3 campos dentro dele na linha Intel, na linha x86. Tá? Eu estou chamando de x86 de Intel, tá? Mas é porque a Intel que, na verdade, criou o padrão, né? Mas a linha x86, tá? Todo chip x86. Então, a primeiro campo, a gente chama de diretório de página, onde você vai encontrar aonde estão as páginas. Aí depois você tem um deslocamento dentro de uma tabela de páginas. Aí você vai buscar na tabela de páginas. Essa tabela de páginas vai buscar uma página que é o endereço físico. Né? Para que isso? A paginação aí, para quem já fez sistemas operacionais vai lembrar, tá? A memória ela é dividida em regiões. Tá? No caso do x86, cada página tem 4KB. 4K. Tá? E uma página na memória virtual ela pode estar armazenada no disco ou na memória RAM. Se ela estiver armazenada na memória RAM, ela vai ser traduzida por isso aqui. E aí que eu obtenho o endereço físico. Se ela estiver no disco, ela vai ter que ser carregada do disco para a memória RAM para depois fazer isso aqui. Tá? Então, isso aqui é a tradução de endereço na linha x86. Né?
dando a repetida bem rápido. Você pega o segmento, obtém o valor do segmento registrador do segmento, lá da GDT, soma com o deslocamento, obtém endereço linear. Esse endereço linear vai para a resolução de tabela de páginas, da paginação, consulta uma primeira tabela, essa tabela é buscada, é somada a ela o valor que está no segundo campo aqui, obtém a entrada da tabela de páginas, soma o deslocamento, e aí que obtém endereço físico. Isso tudo aqui para descobrir aonde do chip de memória RAM está a informação. Ufa, né? Então, o mecanismo de tradução do x86 produz um endereço virtual, que é esse endereço linear, e um deslocamento, né? E esse deslocamento aí vai ser usado para calcular, tá, a paginação, né? Então, se a paginação estiver sendo usada, todo o sistema operacional hoje ativa a paginação, porque ela dá uma eficiência muito grande, né? O endereço linear tem que passar pelo mecanismo de tradução de páginas. Então, para quem acha que o trabalho do processador é fácil, isso aqui é só para traduzir o endereço. Ainda não está executando nada, ele só está traduzindo o endereço. O x86 é equipado com uma série de formas de endereçamento. Ele é muito rico, o endereçamento dele. Isso quer dizer que escrever um compilador para a linha x86 é fácil. Não é que seja fácil, né? Mas é mais fácil para a parte de endereçamento do que para um RISC. Tá? Já que ele tem várias formas de endereçamento. Tá? A gente vai ver aqui cada uma delas. Tá? Então, nela, o registrador de segmento determina o segmento que é objeto de referência. Tá? Existem 6 registradores de segmento. Tá aqui o x86 tem esses 6 registradores de segmento. Tá? SS, GS, FS, ES, DS, CS. Tá? O CS é para segmento de código, DE, segmento de dados. Tá? O SS, destaque. Tá? Tem outros ali que podem ser usados para funções especiais. Então, esse registrador de segmento determina qual é o segmento que é objeto de referência. Tá? Então, são 6. Então, tem 2 registradores que podem ser usados na construção do endereço. Registrador base e registrador indexador. Então, a tradução aqui, tá? Quando a gente vai trabalhar com indexação, ainda temos um esquema que a gente pode ter um registrador indexador. Tá? Para que é esse registrador indexador? Lembra que há pouco eu falei do esquema de endereçamento para o registrador base? Que a gente tem um vetor e que a gente acessa uma posição do vetor e que a gente quer acessar uma a uma mais para frente, né? A gente quer acessar na sequência o vetor, né? Acontece que esse vetor ele pode ser um vetor de caracteres, ele pode ser um vetor de short, que é um número curto, um número de 2 bytes, ele pode ser um vetor de inteiros, um inteiro ele tem 4 bytes, ele pode ser um vetor que contém double, então double tem 8 bytes. Então significa o seguinte, o registrador indexador é esse registrador que vai conter o número que você quer. Então, eu quero, por exemplo, ele pode conter o valor 3. Eu estou querendo acessar quem está na posição 3, que na prática é a 4ª posição do vetor. Se for o terceiro caractere, a minha escala é 1. Se for o terceiro inteiro, a minha escala é 4. Se for o terceiro float, minha escala é 8. Né? Porque com isso eu salto exatamente aquela quantidade de tipos que eu trabalho. Então, ele já me facilita e ele já me traz fator de escalas, de modo que eu, programador, não preciso ficar fazendo contas. Eu só falo para ele, ó, vai para o próximo inteiro. Se vai para o próximo inteiro, é quem? É a escala 4. Ou então eu falo para ele, vai para o próximo double. Ele pula 8 automaticamente. Tá? Então, no acesso aqui dessa instrução, você tem o registrador, o seletor, aí você busca o registrador, você vai ter o endereço base. Esse endereço base aqui, você ainda soma um outro registrador base, ainda soma um registrador indexador multiplicado pela escala. Tá? Tudo isso somado, você vai obter o endereço linear. Muito complexo aí, gente, né? Eu queria falar para vocês o seguinte, nesse ponto aqui, tá? Eu sei que esse assunto é um assunto um pouquinho mais complexo, mas não desanima, né? Mais para frente a gente vai ver algumas instruções, vai ficar bem mais claro. E essa realmente é a parte mais difícil da disciplina, tá? Depois a gente volta a outros aspectos de hardware, a outros pontos. A gente vai estudar a estrutura interna do computador,
tá? A coisa vai voltar aos eixos, né? Mas realmente isso aqui é para a gente poder compreender como funciona o Intel, a gente saber como funciona uma máquina por dentro. Então, esses aqui são os modos de endereçamento que nós temos na linha x86. Tá? Então, a gente pode ver que ele tem todos os endereçamentos que nós vimos anteriormente, só não tem o por pilha. Tá? Então, nós temos o modo imediato, que é quando operando já contém o valor, né? Incremento de 1, soma 1. Nós temos operando em registrador, tá? Deslocamento, base, deslocamento. Então aqui, vamos ver os códigos aqui do lado, né? Exemplo, operando no registrador. O endereço que eu obtenho está direto dentro do registrador. Um deslocamento, tá? Eu tenho um registrador de segmento aqui, que eu vou passar com o registrador, eu vou pegar o conteúdo dele e vou somar um valor que eu passo diretamente pela instrução. Tá? Ou então com base. Tá? É igual ao deslocamento, só que em vez de eu passar o valor pela instrução, eu digo o registrador que contém aquele deslocamento. Tá? É um exemplo aqui, ó, índice escalado com deslocamento. O meu endereço é o meu registrador base, mais o meu índice vezes a escala, aquilo que a gente viu no slide anterior, mais um valor que eu passo imediatamente para a operação. Tá? O mais complexo está aqui. Ó. Eu tenho um registrador base, eu tenho um registrador de segmento aqui, mais um índice de um vetor vezes o tamanho de cada elemento do vetor, mais um registrador base, mais um deslocamento que eu quero. Isso aqui me permite acessar com facilidade um campo de uma estrutura dentro de um vetor de estruturas. Vamos ver exemplos de cada um desses. Então, o primeiro deles, imediato. O operando já é incluído na instrução. A instrução já traz o operando. Né? Eu quero, por exemplo, fazer A igual a mais 23. Eu já passo esse valor 23 diretamente na instrução. Então, isso aqui é tranquilo. Né? Então, o A é o conteúdo do campo de endereço. Né? Operando em registrador. Nesse caso, o operando está localizado em um registrador. Sempre que eu puder executar operações que eu coloco os operandos no registrador, é preferível, porque é muito rápido. Tá? Então, o operando está localizado no registrador. Né? No caso do x86, tá? Ele tem alguns registradores de 32 bits, que são esses aqui, ó, EAX, EBX, SX, DX, ESI, EDI, ESP, EBP. Tá? Ele tem registrador de userais de 16 bits e ele tem registrador de uso de 8 bits. Isso aqui tudo é para manter compatibilidade com versões anteriores. Tá? Esses aqui são registradores originais do 8088 ou do 8086, que era um microprocessador de 8 bits. Então, os registradores tinham 8 bits. Quando foi criado o microprocessador de 16 bits, com Intel 286, tá? O que o 286 fez? Ele expandiu esses registradores para esses aqui. Então, em vez de AH, tem o AX, em vez de BH, eu tenho o BX, mas isso aqui é um subconjunto disso aqui. Né? Então, os meus registradores de 8 bits estão, na verdade, dentro do meu registrador de 16 bits. Da mesma forma, para manter a compatibilidade, esses registradores aqui, ó, AX, BX, TX, você pode ver, ó, é AX, EBX, SX, eles estão expandidos, estão incluídos, melhor dizendo, dentro de um registrador de 32 bits. Tá? Então, essa é a questão toda de compatibilidade. Se você está usando se você quer trabalhar com valores de 32 bits, você chama o registrador de EAX. Quer trabalhar com 16 bits, chama de AX. Quer trabalhar com 8 bits, chama de AH. Mas efetivamente estão na mesma posição. Tá? E existem também instruções que referenciam registradores de segmento. Tá? Então, esses aqui são registradores de uso geral, eu posso botar qualquer coisa aqui dentro. Aqui são registradores de segmento. Tá? Segmento de código, segmento de dados R, segmento de pilha e por aí vai. Tá? Então, o endereço linear é o registrador. O endereçamento por deslocamento, esse formato aqui, ó. O endereço linear é o conteúdo de um registrador de segmento mais um campo que está dentro da instrução. Tá? Então, com segmentação, todos os endereços se referem ao deslocamento dentro de um segmento. Então, estou voltando a falar daquele segmento. Né? Então, lembrando, o segmento é uma região de memória onde, de forma
virtual, todo endereço começa no 0 e vai ter um limite em M. Tá? Esse endereço, então, é passado aqui, né? Se eu quero acessar o deslocamento X, eu passo aqui no lugar de A o valor de X. E SR é o conteúdo do registrador que tem a base do segmento. Ele está dizendo a posição de memória, que seria equivalente à posição 0 do segmento. O x86, né, tem o endereçamento base, que pode usar qualquer um dos registradores de 8, 16 e 32 que a gente viu anteriormente, né, que é equivalente ao endereçamento indireto por registradores. É o caso de cima, só que o parâmetro A aqui ele não é um valor imediato, né, trazendo um deslocamento. Tá? Ele é o conteúdo de um outro registrador. Então, a gente está usando 2 registradores. Tá? Uma forma bastante rápida de endereçar. Base com deslocamento. Tá? É esse caso que a gente viu aqui anteriormente, o base. Só que a instrução, tá? Então, eu referencio o registrador de segmento, referencio o registrador base e ainda jogo um deslocamento em cima dele. Tá? Normalmente, esse é usado para acessar um campo de um registro. Tá? Onde o endereço base... o registro é uma estrutura. Né? Então, quando eu tenho uma estrutura, que eu defino ela é uma estrutura, eu posso ter, por exemplo, um inteiro, valor variável inteira. Aí eu vou ter uma variável float aqui. Então, por exemplo, int A, float B, double C. O A está na posição 0 da estrutura, o B está na posição 4, porque eu pulo 4 bytes para o int, e o float também ocupa 4 bytes, então o double começa na posição 8. Né? Então, esse SR vai indicar o segmento onde essa estrutura está, o B vai me dar a base aonde está a variável que representa essa estrutura, e esse A vai conter o valor 0, 4 ou 8, dependendo do campo que eu quero acessar. Então, a gente vê, é um esquema de endereçamento complexo? É complexo esse esquema de endereçamento. Mas se você for pensar em termos de compiladores, quando um compilador for gerar um código que ele tem que encontrar uma determinada variável dentro de uma estrutura, ele vai usar isso aqui. Tá? Ele gera isso aqui automaticamente de uma forma muito mais fácil. Então, por mais complexo que seja, se você precisar fazer automaticamente, que é o caso do compilador, é um grande facilitador. Tá? Se eu não fizesse isso aqui, se o microprocessador não oferecesse esse tipo de instrução, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que, por software, calcular a posição e me deslocar até lá. Como eu tinha que fazer por software, seria mais lento. Como o microprocessador já me dá a opção de fazer pelo hardware, né, significa que ele faz muito rápido para mim. Índice deslocado com deslocamento. Né? A gente usa o registrador indexador. É aquele caso que eu falei para vocês para endereçar um vetor. Tá? Esse S é o fator de escala. Então, se o meu vetor é de caracteres, o S é 1. Se o vetor é de inteiros, o F é 4. Se o vetor é de double, o S é 8. Tá? Então, ou seja, quantos bytes tem que pular para chegar no próximo elemento. Né? Então, aqui o registrador SR é o registrador base. No caso do segmento. Então, me diz aonde o segmento começa na memória. A vai ser a base do meu vetor. Primeira posição do vetor. E I vezes S, o byte onde se encontra o elemento I que eu quero encontrar. Então, novamente, a instrução complexa, ela é complexa. Mas quando eu estou fazendo um compilador, e nesse compilador eu quero acessar um elemento de um vetor, o compilador já me traduz direto numa instrução dessa. Tá? Então, facilita novamente aqui o caso do compilador. Eu tenho código mais eficiente no compilador, e esse código também vai rodar de forma mais eficiente na máquina. Base com índice de deslocamento. Tá? Isso aqui é o caso mais simples do que a gente viu anteriormente. Né? Então, o endereço linear é obtido por um registrador de segmento, mais um registrador base, tá? Mais um índice e uma posição lá dentro. Tá? Isso pode ser usado, por exemplo, para array bidimensional, onde aqui no primeiro índice eu tenho a primeira dimensão do array e no segundo índice é a segunda dimensão do array. Tá? Então,
Se eu vou trabalhar com matrizes, eu tenho um código de endereçamento que me facilita o uso de matrizes. Novamente, para facilitar o trabalho dos compiladores. Na verdade, o grande cliente da linguagem de máquina hoje é um compilador, né? Quem gera código de máquina é um compilador. Então, os processadores, eles procuram criar instruções que facilitam o compilador, né? Temos ainda aqui base com índice escalado de deslocamento, tá? É uma evolução do anterior, ser usado para acessar matrizes, né, ou arrays bidimensionais, quando eu tenho elementos que não são múltiplos de bytes, né? Por exemplo, um array um vetor, um array bidimensional de doubles. A meu fator escala seria 8. Com isso eu consigo pular de 8 em 8 bytes. Por fim, o chamado endereçamento relativo, tá? Endereçamento relativo é quando eu endereço em relação a alguma coisa. Normalmente, o endereçamento relativo é utilizado para buscar a próxima instrução. Ele é o quê? O endereço linear é o endereço do registrador, no caso do exemplo aqui, o contador de programa, né, o PC, mais um salto em relação ao PC. Esse salto pode ser para frente ou para trás, pode ser um número negativo ou um número positivo, né? Isso aqui significa ir tantas instruções à frente ou voltar tantas instruções atrás, explorando aquele conceito de localidade, né? E se eu precisasse de saltos maiores, como eu faria, né? Aí eu calcularia usando algum daqueles métodos anteriores, colocaria no registrador temporário e depois eu moveria o conteúdo do registrador temporário para o PC. Eu precisaria de 2 instruções para saltos maiores. Bom, essas aí foram as formas de endereçamento, tá? Que nós tínhamos para o microprocessador x86. Tá? Foram exemplos que eu falei para vocês de microprocessador CISC. Então, lembra que eu falei para vocês? Microprocessadores CISC, eles tendem a ser mais complexos. Então, eles têm um esquema de endereçamento também bastante complexo. Semana que vem, quando a gente for ver exemplos de instruções do CISC, vocês vão ver como as instruções deles são complexas. Tá? Mas ter instrução complexa significa instruções extremamente versátil, que facilita muito o desenvolvimento de código mais complexo. Tá? A gente vai ver aqui o ARM. O ARM, né, se vocês lembrarem, é o quê? Advanced RISC Machine. Então, máquina RISC avançada. É um microprocessador RISC. Então, a gente vai ver que ele é mais limitado nas quantidades de endereçamentos que ele faz. Porém, para algumas aplicações específicas, ele acaba tendo um desempenho maior, por fazer muito rapidamente o pouco que ele faz. Então, uma máquina RISC costuma utilizar um conjunto de modos de endereçamento relativamente simples e direto. Tá? O ARM, que a gente vai estudar aqui, ele difere um pouquinho nesse aspecto. Tá? Ele até oferece um conjunto de modos de endereçamento relativamente rico. A gente vai ver aqui, ele é rico, mas não chega nem aos pés dos modos de endereçamento que o x86 oferece. Tá? Então, vamos ver aqui como funciona o ARM. Então, primeiro, microprocessador que tem poucas instruções. Tá? As únicas instruções que ele tem de acesso à memória são instruções load store. Load para carregar alguma coisa da memória para dentro do registrador e o store para descarregar o conteúdo do registrador em algo na memória. Outra característica do microprocessador RISC que a gente vai ver mais para frente, tá, com o esforço da RISC, é que como eles são processadores mais simples, sobra um pouco de área neles. Então, eles têm um conjunto maior de registradores. Eles costumam ter muitos registradores. Então, é bastante comum em máquinas RISC as instruções, a gente carregar as instruções para os registradores, trabalhar elas nos registradores e depois descarregar. Isso acelera bastante a execução. Tá? Então, a instrução para carregar e armazenar são as únicas que referenciam a memória. Tá? Eu não tenho, por exemplo, o Intel, eu tenho como somar números na memória. Né? Eu pego 2 números, somo e armazeno na memória. Aqui não. Se eu quero ler 2 números da memória, somar e armazenar numa outra posição de memória, eu tenho que carregar os 2 operandes para dentro do processador,
eu faço a soma, essa soma é armazenada no microprocessador, depois eu tenho que descarregar isso para a memória. Eu tenho que fazer uma série de passos. Não posso fazer em um único passo. Tá? Também ninguém está dizendo que essa série de passos vai ser mais lento que um CISC. Tá? Apenas são mais passos. Mas os passos de um RISC são mais rápidos que o passo de um CISC. Então, o endereçamento é realizado indiretamente por intermédio do registrador base de deslocamento. A gente tem 3 formas de endereçamento, que chama de offset, pré-indexação e pós-indexação. Então, a gente repara, só tem, tá? Endereçamento indireto por registrador. Então, isso aqui, ó, tá? As 3 instruções. A primeira delas, a instrução de offset. Se eu quero, isso aqui serve tanto para ler quanto para armazenar. Tá? Então, aqui está, no caso, o exemplo de uma instrução que armazena, tá? Para armazenar em disco. Então, a Story B é armazenar 1 byte, tá? Eu posso armazenar também 16 bits, 32 bits. Então, aqui é a instrução mais simples. Eu vou armazenar 1 byte. O primeiro parâmetro é um registrador R0, o segundo parâmetro é o registrador R1, e o terceiro parâmetro é o número 4. Tá? Repara no formato da instrução. R0, vírgula, aí entre colchetes, R1, vírgula, hashtag 4. Essa instrução aqui, ela está falando o seguinte. Eu pego o registrador base, que é o R1, tá? Eu vou somar a ele o valor 4, tanto aqui R1 mais 4. Eu pego R1 registrador base, no exemplo aqui está 0x2 a 0, eu vou somar 4. Então, eu vou somar, qual posição de memória eu vou? Eu vou na posição de memória 0x2 a 4. Se isso aqui já tivesse direto a posição que eu queria, era só deixar o valor 0 aqui. Tá? Então, com isso aqui, eu obtenho o endereço de memória e eu vou armazenar esse valor aqui, tá? R0, né? Eu vou armazenar. Tá, aqui está ao contrário, gente. Vou ter que consertar isso aqui, tá? Aqui eu estou querendo fazer armazenar, tá? Então eu vou copiar o valor que está aqui para dentro. Então eu vou pegar o valor que tinha R0, que é 0x89, e vou armazenar nessa posição de memória aqui. Tá? Tá ok, gente? Então é a única instrução que tenho desse tipo. A instrução seguinte, repara no formato aqui, ó. R0 e R1,R4, R1,4 entre colchetes. Aqui apareceu uma exclamação depois. Se eu botar essa exclamação depois, eu estou dizendo para ele atualizar o valor de R1. Então, na verdade, vai ser feita essa mesma operação que foi feita aqui. Então, ó, o 4 vai ser somado ao conteúdo de R1. Tá? Eu vou obter o endereço de memória e o conteúdo de R0 vai ser guardado naquela posição de memória. Tá? Só que depois que faz isso, como tem essa exclamação aqui, eu já atualizo o valor de R1. Isso aqui serve para quê? Para fazer aquela. Isso aqui é o autoincremento. Tá? Então, o registrador base é incrementado ou decrementado o valor de offset. Com isso aqui, quando eu acesso, eu já opero, eu automaticamente já posiciono. Eu posso ter uma série de instruções desse tipo aqui, que eu vou acessando as posições seguintes de memória. Tá? Então, acelera o acesso à memória. Tá? Então, isso aqui é a chamada pré-indexação. A pré-indexação é que eu primeiro somo para descobrir o endereço e o valor é atualizado. E o último caso é a pós-indexação, onde eu jogo o colchete para dentro do R1. Nessa pós-indexação, o que acontece? Se o conteúdo, tá, do registrador R1 é 0x2 a 0, esse valor 4 ele vai ser somado depois. Então, primeiro ele acessa esse conteúdo, para depois somar 4 e atualizar o valor do registrador R1. E o conteúdo de R0 é copiado na outra posição. Ok, gente? Então, essas são as únicas formas de endereçar a memória que o ARM tem. Isso a gente está dizendo, né? Ele ainda é rico comparado com os processadores RISC convencionais. Tá? Bom, então o registrador base atua como registrador indexador para o endereçamento por pré-indexação e pós-indexação. Né? Então, esse registrador base aqui. O valor de deslocamento pode ser um valor imediato armazenado na instrução, pode estar em outro registrador.
Tá? Aqui no exemplo foi um valor passado diretamente pela instrução, o valor 4. Mas eu poderia ter passado aqui uma referência para um registrador, e esse conteúdo é inserido daquele registrador. Tá? Se tiver em um registrador, vai funcionar de forma semelhante a um registrador escalado, que é a forma que o Intel faz acesso escalado. Bom, endereço e instrução de processamento de dados, né? Endereço de instrução de processamento de dados é endereço de instruções, endereçamento de código. Tá? Então, elas usam endereçamento por registrador, uma mistura, tá, de endereçamento imediato. Vamos ver aqui, que é mais fácil. Tá? Então, instrução de desvio. A única forma de endereçamento imediato, tá, a única forma de desvio é endereçamento imediato. Tá? Então, a instrução de desvio ela contém um valor de 24 bits. Tá? 24 bits, 2 elevado a 24, 2 elevado a 20 é 1 mega. 2 elevado a 4, 16. Desculpa, isso aí, 16, né? 2 elevado a 4, 4, 16. Tá? Então, ele pode endereçar 16 bits. Mas calma aí. Então, 24 bits. 2 elevado a 20, né? Representa 1 mega. Mais 4 bits ali, vezes 2 elevado a 4, que é 16. Só que o valor, tá, ele é sempre deslocado os 2 bits à esquerda para caber dentro de uma palavra. Tá? Então, significa que no final dele, nós temos o equivalente a 2 bits extras. Tá? Então, na verdade, nós temos o quê? 2 elevado a 20, 1 mega, e 2 elevado a 6, 64. A gente consegue aqui, então, uma região de salto de 64 mega. Só que esse 64 mega pode ser 32 mega para frente ou 32 mega para trás. Ou seja, uma instrução de salto, quando eu estou dentro de uma instrução, eu posso fazer um jump para dentro de um programa 32 megabytes para cima ou 32 megabytes para frente, tá? Para trás ou para frente. Tá? Da mesma forma que eu posso saltar mais do que 32 megabytes? Posso, tá? Mas aí eu não vou estar usando como uma instrução de desvio, não como uma instrução de salto. Eu posso simular isso aqui fazendo uma instrução de movimentação, tá? Nesse caso, o que eu teria que fazer? Eu jogaria o salto para dentro do registrador, aí poderia ser qualquer valor, e aí depois eu copio o valor desse registrador para o Program Counter, para o PC. Nesse caso, eu consigo fazer o meu processador receber qualquer endereço de memória. Tá? Mas eu preciso de 2 instruções no lugar de uma só. Temos ainda, né, o que a gente chama de endereçamento múltiplo load store. Né? Isso aqui é uma característica que o ARM tem de facilitar trabalhar com vetores. Tá? Essas instruções de carga múltipla, vetores, não só vetores, mas principalmente conjunto de registradores. Tá? Então, a instrução de carga múltipla carregam dados da memória para um subconjunto de registradores de uso geral. Tá? Então, essas instruções de armazenamento múltiplas armazenam dados, tá, de processadores geral na memória. O que quer dizer isso? Tá? Vamos direto à prática. Tem gente que não fez sistemas operacionais, né? Então, vamos lá. A gente repara que o sistema operacional e a arquitetura está bastante interligado. Né? Na verdade, o sistema operacional está muito interligado ao hardware da máquina. Vamos supor que eu tenho uma máquina aqui, e essa máquina tem 4 núcleos, tem 4 processadores. Tá? Mas um sistema operacional ele tem vários processos de execução, muito mais do que 4 processos de execução. Então, ele aqui em cima vários processos que estão executando. Tá? Tem um monte de coisa executando tudo ao mesmo tempo numa máquina. Se essa máquina tem 4 núcleos, não adianta eu ter 6 processos. Se ela tem 4 núcleos, significa que 4 desses processos eles estão em execução em determinado momento e outros 2 estão parados. Estão no estado que a gente chama está parado, tá? No estado pronto. Está pronto para executar, mas não pode executar. Chega um determinado momento em que vai chegar a vez de um deles executar. O que o sistema operacional faz? Ele elege um processo para parar de executar. Então, por exemplo, esse processo aqui, ele para de executar e esse processo aqui é colocado no lugar dele. Parar de executar não é abortar, ele para temporariamente.
Chega mais tarde, esse processo que saiu, ele vai precisar voltar para o processador. Bom, nisso, o processo tem o que a gente chama de contexto do processo. O contexto do processo tem uma série de parâmetros. Tá? Um dos parâmetros do contexto do processo é o que a gente chama de contexto de hardware, que é o seguinte: o processo ele vem executando uma instrução atrás da outra. E para a execução da instrução e para a lógica dele, ele sabe o estado do processador. E esse estado do processador ele é dado pelo valor dos seus registradores. Tá? Então, significa o seguinte: quando esse processo sai, no momento em que ele volta, o processador tem que estar exatamente no mesmo estado em que ele estava quando parou. Né? Então, chega nesse ponto que o processo vai sair, essa operação múltipla ela pode ser utilizada, que de uma vez só eu descarrego todos os registradores de uma máquina numa região de memória. Tá? Então, eu pego todo o conteúdo dos registradores e guardo na memória. Isso significa que eu estou guardando o estado que o processo tinha quando estava executando. O processo saiu, outro processo entrou em execução no lugar dele. Agora, quando ele voltar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar todos esses registradores e armazenar de volta no processador que ele for executar. Não precisa nem ser o mesmo. Tá? Então, como isso é uma coisa que acontece com muita frequência, tá? Então, o que é muita frequência? O tempo que um processo executa diretamente a gente chama de quantum. Tá? Um quantum típico de um sistema operacional é 100 a 50 milissegundos. Isso significa que cada processo, por segundo, são trocados 10 processos em memória. Então, isso aqui é feito constantemente, pelo menos 10 vezes por segundo. Né? Como eu preciso salvar todos os registradores, o ARM já me dá uma instrução que me permite descarregar todos eles de uma vez só. Então, isso acelera a execução e a mudança de contexto. Tudo bem? Nosso próximo assunto aí, formato de instruções. Então, vamos falar aqui rapidamente de formato de instrução, tamanho de instrução. Tá? E aí, na semana que vem, é que a gente vai efetivamente ver as instruções dos processadores. Tá? Para a gente poder fechar essa parte de processador. Então, o formato da instrução, tá? Define o layout que os bits de uma instrução vão ter. Então, ele precisa ter pelo menos o opcode ou 0 ou mais operandos. Então, basicamente né? Vocês lembram que lá no início eu falei para vocês, né, que uma instrução ela é trazida da memória e colocada dentro do processador, ela vem num registrador chamado RI, registrador de instruções, né? Ou IR em inglês. Né? Então, a instrução está aqui, todos os bits da instrução estão aqui dentro. Aqui embaixo tem o chamado decodificador, que é o hardware que pega bit a bit essa instrução, decodifica, tá? Então aqui é o decodificador, decodifica, e daqui sai uma série de linhas de controle para todo o hardware dizendo o que tem que ser feito na máquina. O que vai ativar essas linhas de controle vai depender dessa sequência de bits que está aqui em cima. Tá? Então, a instrução, o formato da instrução vai definir esse layout, né? O formato deve indicar o modo de endereçamento para cada operando. A gente viu aqui que existem várias formas de endereçamento. Então, para o decodificador poder trabalhar, ele precisa entender a instrução e saber qual modo de endereçamento ela está utilizando. Então, a primeira parte do opcode é para dizer isso, qual é o modo de endereçamento. Na maioria dos conjuntos, mais do que um formato de instrução é usado. Tá? Então, nós temos vários formatos de instrução. Quando a gente vê o x86, a gente vai ver que ele tem uma salada. Vou começar a falar aqui de tamanho de instrução. Então, tamanho, a decisão sobre o tamanho que uma instrução deve ter é afetada por alguns parâmetros. Né? Por exemplo, o tamanho da memória. Né? Quanto eu quero acessar de memória? Se eu quero acessar mais memória, eu preciso de um espaço maior para endereçamento. Então, a minha instrução vai ser maior. Né? Organização da memória. Se a minha organização é a nível de byte, eu tenho uma certa quantidade de bytes que eu posso acessar com mais milha endereçamento.
Se a minha palavra de memória é de 64 bits, por exemplo, né, 8 bytes, eu consigo acessar mais com a mesma quantidade de linhas de endereçamento, né? Então, a forma como a memória organizada e estruturada também vai afetar o tamanho da minha instrução. A própria estrutura de funcionamento do barramento, eu tenho um barramento de 32, 64 bits, o tamanho da instrução ela vai afetar. Isso aqui afeta o tamanho da instrução, né? Por exemplo, se eu tenho uma instrução de um barramento de 32 bits, significa que cada vez que eu vou na memória, eu trago 32 bits. Então o que é típico? O ideal é que eu tenha uma instrução de 32 bits. Adianta eu ter uma instrução de 16 bits? Não faz diferença, porque ele vai me trazer 32 bits. Então, posso trabalhar com 32. Agora, se eu preciso de tamanho maior, o ideal é que seja múltiplo de 32, né? Por exemplo, instrução de 64 bits. Um barramento de 32 bits não me adianta uma instrução de 48 bits. E 48 bits seria buscar 32, depois mais 16. Tá? A complexidade e a velocidade do processador também influencia. Tá? Então, a decisão vai pesar em quê? Entre um conjunto mais poderoso de instruções ou a necessidade de economizar espaço. Tá? Para o programador é melhor ter mais instruções, ter mais operandos, ter mais modo de endereçamento, ter tudo mais. Né? Isso requer bits que levam a instruções maiores, instruções muito grandes. Tá? A gente vai ver que o x86 tem realmente instruções gigantescas. Agora, tamanho maior de instrução pode ser um desperdício. Né? Uma instrução de 64 bits ocupa o dobro do espaço de uma instrução de 32 bits. Né? Mas não quer dizer necessariamente que seja 2 vezes mais útil. Né? Então, decidir o tamanho de uma instrução é uma tarefa complicada para o projetista de um microprocessador. Né? Algumas outras considerações que a gente tem que fazer. O tamanho da instrução deve ser igual ao tamanho da transferência de memória ou múltiplo de um do outro. Aquilo que eu falei com vocês no slide passado. Se o meu barramento traz da memória 32 bits de uma vez só, o ideal é que o tamanho da instrução seja um múltiplo de 32. Né? Para não haver desperdício. Outra coisa, a taxa de transferência da memória não acompanhou o aumento da velocidade do processador. A gente já discutiu isso aqui. Tá? Então, se eu tenho instruções muito grandes, eu estou engargalando o processador na busca das instruções. Se eu tenho instruções mais curtas, o processador consegue receber mais instruções por unidade de tempo. Tá? Então, em termos de performance, é bastante interessante instruções menores. Tá? E a extensão da instrução deve ser múltiplo do tamanho de caractere, que normalmente é 8 bits. Tá? E também dos números de ponto fixo, né, que são os inteiros, 4 bytes. Tá? 32 bits. Então, normalmente, hoje em dia, a instrução ela é múltipla de 32 bits. E com relação à alocação de bits, né, a gente viu que uma instrução ela tem um formato, né? Uma quantidade de bits. Então, ela tem, por exemplo, uma parte para o opcode, que é o código da instrução, e vou botar aqui dois operandos. Então, nós temos código, primeiro operando, segundo operando. Como a gente faz essa alocação de bits? Como a gente determina quantos bits tem para o opcode e quantos bits tem para os operandos? Né? Então, existe uma relação que é clara aqui entre a quantidade de opcodes e a capacidade de endereçamento. Né? Óbvio, se eu aumento a quantidade de códigos, eu estou aumentando esse campo. Se eu aumento esse campo aqui, eu diminuo o espaço para endereçamento. Por outro lado, se eu quero acessar mais memória, eu vou espremer o campo de opcode. Então, eu vou ter menos instruções. Tá? E aqui é uma frase, né? O uso de opcode de tamanho variável é um refinamento interessante. Ou seja, o tamanho do opcode variar com o esquema de endereçamento. Né? Então, se eu tenho endereçamento que eu vou acessar diretamente uma determinada posição de memória, eu posso usar opcodes menores para endereçar isso, para informar isso, e deixar mais espaço para endereçamento. Agora, se eu uso endereçamento por registrador, por exemplo, eu posso ter um opcode maior e usar espaços menores para endereçar os registradores.
É claro que se o opcode tem tamanho variável, mais um aumento de complexidade em cima do processador. Então, fatores importantes para determinar a quantidade de bits, né? Quantidade de modos de endereçamento, né? Às vezes, um modo de endereçamento pode ser indicado implicitamente, tá? Outros casos, eu vou precisar de bits para dizer qual modo de endereçamento, tá? Então, eu preciso informar qual é o modo de endereçamento a ser utilizado para eu saber quantos campos eu tenho e quais são esses campos. Quantidade de operandos. A gente já viu aqui, semana passada, né, que... Não, acho que foi retrasada, tá? A quantidade de operandos, tá, vai influenciar no tamanho do programa. Se eu tenho instruções de 3 operandos, eu tenho programas menores. Se eu tenho instruções de 1 operando, eu tenho programas maiores, tá? E tamanho de programa, obviamente, influencia também no desempenho do sistema, já que tem que trazer menos coisa da memória para executar. Registrador versus memória, né? Um único registrador visível ao usuário é o espaço de endereçamento implícito e não consome nenhum bit na instrução, né? Por exemplo, instrução de um jump, para fazer um salto de memória. Eu não preciso dizer qual é o registrador base. Já está implícito na instrução. Se eu estou fazendo um salto, eu estou na área de código. Então, eu estou usando o registrador de código, tá? Com isso, eu também economizo na memória. Então, se eu tiver algumas instruções que utilizam registradores, e principalmente registrador de segmento, de forma implícita, né, eu economizo também no tamanho do meu opcode. Estudos indicam que um total de 8 a 32 registradores é desejável, tá? Então, a maioria das arquiteturas atuais possui pelo menos 32 registradores. Isso aqui existem processadores RISC que tem mais, tá? O Intel tem menos que 32, tá? Por aí vai. Quantidade de conjuntos registradores, tá? Então, a maioria das máquinas possui um conjunto registrador de uso geral. Registrador de uso geral é que o usuário pode usar esse registrador porque ele bem entender. Ele pode fazer o que ele quiser com o registrador, ele pode armazenar o que ele quiser nesse registrador, tá? Isso, com bons compiladores, agiliza bastante, tá? A vantagem, tá, é que para uma quantidade fixa de registradores, uma divisão funcional requer menos bits para ser usado na instrução, tá? Isso aqui é o seguinte: máquinas RISC, elas são famosas também por ter o que a gente chama de conjuntos de registradores, tá? Registradores você pode programar a máquina. Aqui, essa máquina ela tem 64 registradores, tá? Só que os 64 registradores elas são divididos em 4 blocos de 16 registradores. Então, você consegue, nessas máquinas RISC, você dizer, estou trabalhando com esse bloco aqui, que é o bloco 0, por exemplo. Então, quando você referencia um registrador, só precisa referenciar, tá? Só precisa de 4 bits para referenciar o registrador, porque você vai referenciar um registrador aqui de dentro. Se eu quero passar a trabalhar com outro bloco, por exemplo, passar a trabalhar com o bloco 2, eu mudo o status do processador para trabalhar com o bloco 2 e eu continuo endereçando apenas 16 registradores, tá? Então, apesar dessa máquina ter 64 registradores de uso geral, eu só posso acessar a cada momento 16 registradores. Para a maioria dos programas, isso é mais do que suficiente, tá? E eu consigo, com isso, tá, fixando essa quantidade de registradores do bloco, tá, tem instruções com menos bits, né? Então, a utilização de conjuntos registradores me ajuda a diminuir o tamanho da instrução. Como normalmente processadores RISC trabalham com instruções menores, instruções de 32 bits, por exemplo, tá, essa economia faz diferença. Intervalo de endereço impacta diretamente também, tá? O intervalo de endereço que podem ser referenciados está relacionado com a quantidade de bits do endereço, né? Isso impõe uma limitação séria, tá? Com isso, o endereçamento direto raramente é utilizado. Eu estou falando para você, né? Uma instrução de um RISC ele costuma ter 32 bits. Se só o espaço de endereçamento for 32 bits, só isso aí já ocuparia todo o opcode, tá?
Então, esse intervalo de endereços aqui, tá? Raramente é utilizado, então, o endereçamento direto, sempre por intermédio de um registrador base. Granularidade do endereço, tá? Então, um sistema com palavras 16 ou 32 bits, o endereço pode referenciar uma palavra ou um byte de acordo com a preferência do projeto, tá? Isso aqui é o seguinte, aqueles alinhamentos que nós vimos, tá? Nós podemos ter esquema de endereçamento de memória, que a memória é endereçada a cada 32 bits, tá? Então, por exemplo, os registradores atuais, né? O barramento atual, o barramento de 64 bits. O que o barramento de 64 bits faz? Ele traz da memória direto um bloco de 8 bytes. Tá? Mas eu posso, às vezes, estar querendo manipular um caractere especificamente, tá? De uma área de memória que eu acesso em bloco de 64 bytes. Tá? Então, com o endereçamento nível de byte, ele é conveniente para a gente poder manipular caracteres. Tá? Mas ele exige mais bits de endereçamento tamanho fixo de memória. Então, o que eu posso ter? Eu posso ter uma memória que é endereçada a nível de byte. Intel, por exemplo, a gente já viu o endereçamento Intel, que ele não trabalha com alinhamento. Né? Se ele não trabalha com alinhamento, embora o acesso ao Intel seja a cada 8 bytes, eu posso dizer especificamente um byte aqui dentro. Tá? Eu posso buscar um byte possível. Eu quero buscar esse byte aqui. Então, eu falo para o Intel buscar esse byte. O que o processador vai fazer? Ele vai trazer da memória todo esse conjunto, mas no final ele só vai usar isso aqui. Tá? Tem vantagem e desvantagem em fazer isso, né? Em trabalhar com essa granularidade. Tá? Qual é a vantagem? Primeiro, é o acesso ao nível de byte. Agora, qual é a desvantagem? O meu nível de endereçamento tem que chegar no endereçamento a nível de byte. Então, por exemplo, se eu tenho 32 bits para endereçar, como eu estou endereçando a nível de byte, esses 32 bits me permitem endereçar 4 gigabytes. E o meu processador ele não me dá a possibilidade de acessar um byte, tá? E ele trabalha, por exemplo, com palavras de 32 bytes, 32 bits, melhor dizendo, tá? Significa que a cada acesso eu estou buscando 4 bytes. Então, esses meus 32, eu não estou endereçando 2 elevado a 32 bytes. Eu estou acessando 2 elevado a 32 palavras de 32 bytes. Tá? Essas palavras de 32 bytes, na verdade, são o quê? 2 elevado ao quadrado byte. Tá? Então, na verdade, estou aqui acessando o quê? 4 giga palavras de 4 bytes. Isso aqui me permite, então, um endereçamento de 16 gigabytes. Tá? Com a mesma quantidade de linhas de endereço, com as mesmas 32 linhas de endereço. Então, se a minha granularidade é muito fina no acesso à memória, se eu consigo que o processador acesse a nível de byte, eu perco o espaço de endereçamento. Se eu uso a palavra de memória como um todo para acessar, eu ganho espaço de endereçamento, mas eu perco o controle de granularidade. Então, questão que a gente tem que levar em conta no projeto. Tá? Último slide de hoje aqui, tá? Não, penúltimo, aliás. Tá? Então, o desenvolvedor, tá? No caso do desenvolvedor aqui, eu estou falando do desenvolvedor do hardware, tá? Do microprocessador, ele tem que considerar e equilibrar diversos fatores. Tá? E aqui, por que a gente está vendo tantas opções? Não é claro o quão críticas são algumas dessas escolhas. Tá? Então, vários estudos compararam várias abordagens, tá? E nenhum deles chegou à conclusão de que determinada estratégia é melhor que outra. Né? Então, a verdade é que existem diferentes projetos processadores para diferentes nichos de mercado. Ninguém pode dizer que um é melhor que o outro. Tá? Aí sim, para fechar, tá? Instrução de tamanho variável aqui que a gente está discutindo. Torna fácil fornecer um grande repertório de opcode. Se eu tenho instrução de tamanho variável, eu posso ter uma quantidade muito grande de códigos. Tá? O endereçamento ele pode ser mais flexível, tendo mais combinações. Qual o preço a ser pago? Aumento na complexidade do processador. A gente vai ver que o x86
Ele é um processador bastante complexo, tá? Ele dá muita facilidade para o programador. É muito fácil gerar código para o x86 devido à grande gama de instruções e de endereçamento que ele tem. Mas ele é muito complexo, tá? Ele é um microprocessador extremamente complexo, tá? Outra coisa, a queda nos preços de hardware e uso de microprogramação contribuíram para que o preço se tornasse pequeno, tá? A gente vê isso aqui, né? A cada ano os processadores estão mais rápidos, com maior capacidade de processamento, e o preço deles estão estagnados. Estagnados, claro, em dólar, né? Aqui no Brasil o preço está sempre aumentando, tá? Mas, basicamente, o que acontece é o seguinte: a cada ano sai um processador melhor, mantendo o preço do processador do ano anterior, né? No entanto, as máquinas RISC e superescalares, a gente vai estudar superescalares mais adiante, pode explorar o uso de instruções de tamanho fixo para melhorar o desempenho. Essas máquinas aqui, né, as máquinas RISC, e principalmente as superescalares, uma máquina superescalar é aquela máquina que ela executa várias instruções ao mesmo tempo, tá? A gente vai ver a técnica para fazer isso, tá? Se a instrução tem um tamanho fixo, o microprocessador ele pode estar adiantando a busca de instrução na memória para acelerar o processamento, né? Como a instrução é de tamanho variável, o processador não conhece o tamanho da próxima instrução, tá? Uma estratégia comum é buscar uma quantidade de buscar dados igual, no mínimo, a maior instrução, tá? O problema é que, às vezes, várias instruções são lidas, inclusive instruções que não serão executadas, tá? Então, a instrução de tamanho variável ela tem uma série de vantagens, mas aqui num quesito que talvez seja bastante importante, que é o desempenho da busca adiantada na memória. Isso aqui impacta diretamente no funcionamento das memórias cache, tá? A gente tem um prejuízo aí quando usa instruções de tamanho variável, tá? E aí, né, semana que vem, para fechar essa parte aí de microprocessadores, a gente vai começar a ver formato de instruções, começando pelo formato de instrução do x86, tá? É um formato de instrução que é bastante complexo, tá? E a gente vai ver aí, né? Ivan está perguntando aí. Tá tudo lá no YouTube, tá, Ivan? Tá tudo lá. Repetir aqui no finalzinho para vocês, tá? Essa aula de hoje acho que foi a mais pesada de todas que a gente vai ter, tá? Realmente é uma parte que essa parte é bastante pesada, são muitos modos de endereçamento. A gente vê muito, depende muito do entendimento do hardware, tá? Essa parte de segmentação, tá? Essa parte de paginação. Eu sei o quanto isso é complexo, tá? Mas posso falar para vocês, essa aula de hoje realmente ela foi a mais pesada, né? As outras vão voltar a ser no mesmo estado que estava antes. Uma pergunta aí? Tudo bem, tranquilo? Tranquilo, a gente sabe que não está, né? Primeira vez que vê isso é sempre complexo, né? E lembrando o seguinte, o grande usuário disso que a gente está vendo são os compiladores, tá? Quem já fez a disciplina de compiladores e se chegou na parte de geração de código sabe o que é isso, tá? É ali na geração de código que a gente trabalha com isso. O Lucas está perguntando o próximo trabalho, tá? O próximo trabalho ele vai ser um trabalho opcional. Eu pretendo fazer justamente a parte de programação em Assembly, tá? Que é uma parte que a gente que tem da disciplina, tá? Mas a gente vai usar uma linha para fazer esse trabalho de processamento. A gente vai usar uma linha de processador de RISC, tá? A gente vai usar um simulador de um processador RISC para ficar mais fácil. Basicamente, vou passar um problema para vocês fazerem controlarem uma máquina. Mais alguma outra pergunta? Bom, então, já que não tem mais nenhuma pergunta, né? Bom final de semana para vocês, tá? E semana que vem a gente se encontra aí. Qualquer coisa é só ir perguntando lá pelo Canvas ou por e-mail, tá? Um abraço para todos e boa noite.